Hoje, mais uma sessão ordinária, iniciando, e eu queria convidá-lo, o senhor secretário vereador Evaldo Batista da Silva, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, senhores e senhoras vereadores, público que nos assiste nas galerias da casa e através dos meios de comunicações. Tenham todos os senhores um bom dia. Chamados senhores vereadores, Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônio Marina Lima Paula, Antônio Glaerte Sampaio, Clebson Marcos da Costa, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Umbelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Chimendes, Iraildo Souza Martins, João Aldo Nascimento, João Damasceno Fontinello Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva e Victor Moroni de Silva de Nojosa. Eram esses, senhor presidente. Pergunto ao senhor secretário se existe quórum regimental. Existe sim, presidente. Existindo quórum regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão, já colocando a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada. Convido o senhor secretário para ler as matérias existentes no expediente. Indicação 039. Assim não, viu? Indicação 039. O som está prestando, não é intenção minha. Não, não tem som não. Oi. Agora melhorou. Oi. Indicação 039 de 2022. Vereador Evaldo Batista da Silva, infra-informado no uso de suas prerrogativas legais regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo, Arta Cordeiro Câmara, a implantação de uma areninha no distrito de Amanari. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei número 003, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, cuja emenda é a seguinte: obriga as instituições públicas de ensino a expedir diploma em braille para os alunos de deficiência visual no âmbito do município de Maranguape. Afonso Cordeiro Torquato Neto. Vamos para cá. Projeto de lei número 006, de 17 de fevereiro. Altera a redação do artigo 3º da lei número 2975 de 2021, de 2 de setembro, e dá outras providências. Ao senhor presidente da Câmara, faço saber que a Câmara Municipal de Maranguape aprova a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei Municipal 2975 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação: a prática da ecoterapia será obrigatória no âmbito municipal e é condicionada ao parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterapeuta. Deixa eu explicar aos senhores. Aqui é porque esse parágrafo não foi colocado, que a ecoterapia precisa passar por esses profissionais naquele projeto que nós votamos aqui na casa, inclusive foi de minha autoria, que os senhores me ajudaram. Certo? Então precisa ser colocado esse parágrafo. A prática da ecoterapia será obrigada no âmbito municipal e é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterapeuta, ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer a ecoterapia, tem que ser através dos profissionais, uma avaliação. Precisou dessa emenda. Indicação número 040 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, Arta Cordeiro Câmara,
que ordene o setor competente providenciar a pavimentação em pedra tosca na rua Sirlene Nunes Viana, situada na localidade de Pedra d'Água. Vereador Júnior da Topic. Indicação 041 de 2022 do vereador Júnior da Topic, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara, que ordene o setor competente providenciar a pavimentação em pedra tosca na rua João Batista da Silva, no bairro Novo Maranguape 1. Vereador Júnior da Topic. Indicação 042 de 2022 do vereador Júnior da Topic, indica ao chefe do Poder Executivo da Cordeiro Câmara, que ordene o setor competente providenciar a complementação do calçamento na rua Tamira Keila, bairro Novo Maranguape 1. Vereador Júnior da Topic. Moção número 004 de 2022. O vereador Mardoni Chimendes, informado do uso de suas prerrogativas legais regimentares, vem respeitosamente requerer que o seguinte constar nos anais dessa casa: moção de parabéns à servidora pública Tayane Andrade Rodrigues, que trabalha à frente do projeto Fardas de Maranguape, pela passagem de seu aniversário natalício, ocorrido no dia 16 de fevereiro. Vereador Mardoni Chimendes. Moção número 005/2022, do vereador Mardoni Chimendes, informado do uso de suas prerrogativas legais, vem respeitosamente requerer que o seguinte constar nos anais dessa casa: moção de parabéns ao servidor público Francisco Jovando de Melo Chimendes, pela passagem de seu aniversário natalício, ocorrido no dia 16 de fevereiro do ano em curso. Moção 006 de 2022, do vereador Mardoni Chimendes, moção de parabéns à servidora da Secretaria de Educação, Elisélia Almeida de Menezes, pela passagem de seu aniversário natalício, ocorrido em 16 de fevereiro do ano em curso. Vereador Mardoni Chimendes. Indicação 045 de 2022, do vereador Cássio Rogaciano, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara, que ordene o setor competente providenciar o carro de iluminação pública para o distrito de Papara. Vereador Cássio Rogaciano. Moção 003 de 2022, do vereador Evaldo Batista, informado no uso de suas prerrogativas legais, vem respeitosamente pedir que constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao ex-vereador e funcionário deste poder, Francisco Aldemir de Arruda de Oliveira, conhecido carinhosamente como Dema Arruda, pelos seus 35 anos de relevante serviço prestado à Câmara Municipal de Maranguape, desde 17 de fevereiro de 1987. Fica aqui o nosso reconhecimento ao grande servidor e ex-vereador dessa casa, vereador Dema Arruda. Vereador Evaldo, quem é essa propositura? É a minha propositura para em alusão aos 35 anos de serviço do vereador Dema Arruda. Com vossa anuência, eu queria pedir para subscrever. Gostaria de subscrever também, vereador. Será um prazer receber todos os senhores ao nosso amigo se associando a esse reconhecimento pelos belos serviços aqui prestados à casa do nobre servidor e ex-vereador deste poder, com quem tive o grande prazer de compartilhar de um mandato, meu querido amigo Dema Arruda. Indicação 043 de 2022, do vereador Irailton Martins, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que seja providenciado o conserto da estrada do assentamento Salgado, bem como ser construído 4 bueiros, uma passagem molhada entre a localidade de Pedra d'Água e o assentamento Salgado, distrito de Amanari. Vereador Tom do Sindicato. Indicação 044 de 2022, também do vereador Tom do Sindicato, indica ao prefeito municipal da Cordeiro Câmara que seja dispensado o imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, às famílias que residem no assentamento Salgado, tendo em vista as dificuldades financeiras que elas estão passando neste período pandêmico. Vereador Tom do Sindicato. A quem também gostaria de me associar a essas palavras, vereador Tom, tendo em vista as grandes dificuldades sofridas por todos, não especialmente pelos maranguapenses, mas por todos os brasileiros nesse período pandêmico. Moção número 007, do vereador Mardoni Chimendes. Será que eu não rali, não? Vem respeitosamente pedir que se constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao servidor público Bruno Rebouças Paula, pela passagem de seu aniversário natalício, ocorrido no dia 16 de fevereiro do ano em curso. Vereador Mardoni Chimendes. Ei, Mardoni. Projeto de resolução número 006, de 15 de fevereiro, concede a comenda mérito legislativa à professora Edith Nunes Costa, à senhora Suzana Nóbrega Câmara, e adota outras providências. O autor é o vereador Emanuel Mendes Soares. Projeto de lei número 002, de 11 de fevereiro, considera de utilidade pública a Associação Esportiva de Maranguape, vôlei para todos, e adota as providências. O autor é o novo vereador, doutor Clebson Marques. Doutor, gostaria de subscrever? Doutor Clebson. Projeto de lei número 006 de 2022 autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio do Maranguape Futebol Clube e da outras providências. Prefeito de Maranguape, ata Cordeiro Câmara.
Projeto de lei número 004, de 15 de fevereiro, institui no calendário oficial do município de Maranguape o Campeonato Maranguapense de Futebol Amador e adota outras providências. Quem é o autor disso aqui, hein? É o meu, Rivaldo. Aline Lima. Vereadora Aline Lima. Me ajuda, vereadora. Projeto de resolução número 003, de 15 de fevereiro. Fica concedida a medalha Dr. Ageu Braga Herbster ao senhor Milton Botelho Neto e adota outras providências. Francisco Hugo de Alencar Filho. Infelizmente estou ocupado. Projeto de resolução número 005/2022. Concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, à senhora Larissa Braga Câmara e adota outras providências. Vereador, autor Evaldo Batista. Projeto de resolução número 002/2022, acrescenta o inciso do artigo 7º ao artigo 44 e do artigo 48J do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maranguape. O que é isso aqui? Vereadora Marina Lima. E o que é essa mudança? A Marina está criando coisa demais. Eu estou quase sendo contra ela. Projeto de lei número 005 de 2022, viu, presidente? Depois tu me lembra. Denomina João Maurício Cirino, a praça situada no bairro Santos Dumont, e adota outras providências, também da vereadora Antônia Marina Lima Paula, que não quer deixar nada para ninguém. Secretário, por gentileza. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar os meus 10 minutos regimental, por gentileza. Seus 10 minutos serão obedecidos rigorosamente aqui e acrescentados pelo presidente, em caso necessite. Projeto de resolução número 004/2022, de 15 de fevereiro. Concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, à senhora Antônia Marina Lima Paula e da outras providências. Autor, vereador Antônio Laerte Sampaio. Menino, mas a sessão de hoje só deu Marina e Mardoni, não foi? Mardoni dos aniversariantes do Maranguape, tudo. Gostaria de justificar a ausência do novo vereador Afonso Neto, que está indo para compromisso no governo do estado do Ceará e por isso necessita que a mesa retire de pauta o seu projeto de autoria do mesmo. Desejo sorte e que traga bons ares ao nosso município de Maranguape em sua reunião. É isso que eu queria perguntar ao presidente, se ele quer que eu continue. Oi. Vereador Tom do Sindicato inscrito, vereador Elisânio Belino. Eu gostaria de perguntar ao presidente, o senhor gostaria de se tiver interesse, não vai votar. Tudo bem, estou perguntando. Se o presidente tiver interesse. Pronto. Estou perguntando se for necessário para pedir duas histórias, eu vou logo limpar tudo. Ah, então pronto. Então vamos pedir duas extraordinárias para a apreciação, presidente. Solicita duas extraordinárias para alguns projetos de resolução e tendo em vista a urgência da matéria da vereadora Marina Lima, né, e que hoje a sessão foi voltada aos desígnios dela, aqui os desejos dela, vereador Neto Girão. A urgência de colocar o nome nessa praça, eu vou ser bem sensível à aquecência de pedir ao presidente duas extraordinárias, com a aquecência dos senhores vereadores, claro, para que apressemos se não me engano, uma matéria do Executivo e 3 de resolução, não é isso? Gostaria de agradecer a todos que estão na galeria, meu querido filho Pedro Arthur, seja muito bem-vindo, beijão do pai, nosso querido Felipe, do programa Felipe, que está ali ao lado do Demarru do Juventude Maranguape, é o Felipe, o nosso assessor John Kennedy de Oliveira Santos, o ex-presidente, nosso presidente da União dos Estudantes de Maranguape. Tenham todos os senhores um bom dia. Coloco as duas extraordinárias, o pedido do vereador Evaldo, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada. Só uma... Presidente, questão de ordem, por gentileza. Questão de ordem, por gentileza. Pois não. Eu vi na pauta que a secretária Terezinha nos enviou ontem, que ia entrar o requerimento que eu impetrei na vez passada. Eu não vi o secretário falar. Já está. Ah, ótimo. Já está normal no Desculpa. na ordem do dia. Tá bom.
as emoções e as indicações dos senhores e das senhoras vereadoras, que foi dito pelo secretário Valdo Batista, todas estão deferidas por essa presidência. Projeto de lei 006/2022, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 003/2022, de autoria do vereador Afonso Neto, encaminhado para a próxima sessão. Projeto de lei 004/2022, da vereadora Antônia, do vereador Antônio Laércio Sampaio, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 005/2022, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima de Paula, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 002/2022. Projeto 002/2022, também da vereadora Marina, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 004/2022, de autoria da vereadora Aline, também encaminhado para as comissões. Projeto de lei 003/2022, de autoria do vereador Hugo, também encaminhado para as comissões. Projeto de lei 005/2022, de autoria do vereador Evaldo Batista da Silva, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 002/2022, de autoria do vereador Cleberson, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 006/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 006/2022, de autoria do vereador Emanuel Menes Dandan, encaminhado para as comissões. Pergunta ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito. Vereador Elisânio Umbelino e logo em seguida, vereador Tony do Sindicato. Vereador Elisânio está com a palavra, que se dispõe de 10 minutos regimental. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos que se encontram aqui na casa, nessa manhã de mais um dia de sessão, de trabalho legislativo. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. E, presidente, o tema que eu trago aqui hoje, para fazermos aqui uma reflexão em conjunto, é um tema que já foi abordado em outras falas minhas, vereador Dandan, mas que a relevância, a importância desse tema é algo que a gente não pode deixar de sempre estar trazendo as discussões, as reflexões, para que isso possa ser encaminhado em forma de política pública pelo município e a gente tenha a devida atenção para esse recorte da população que eu aqui vou trazer na minha fala. Uma pesquisa feita no ano passado, senhores vereadores, mostrou que no Brasil, certo? No Brasil, nós temos aproximadamente, em média, 23,7% da nossa população de 15 a 29 anos que nem estudam e nem trabalham. É aquela história, né, a história do neném. E por outras vezes, nós já discutimos aqui na casa algumas indicações, alguns projetos que tratam sobre
políticas públicas voltadas para essa população. E nós sabemos que é uma população altamente vulnerável, certo? Em função da sua má formação ainda, não vou nem dizer má formação, mas da sua formação incompleta para o ingresso no mercado de trabalho e, consequentemente, a busca por espaços nas instituições de ensino profissional, nas instituições de ensino superior. E aí eu apresentei, certo, algumas indicações no decorrer do ano passado, que trata principalmente do processo de formação, certo, dos jovens maranguapenses, haja vista que o Brasil apresenta a estatística que eu falei aqui, de 23,7, e o Ceará apresenta 30,1, que é um pouco ainda maior do que a média nacional. E, consequentemente, nós maranguapenses não vamos fugir desse patamar, dessa questão, senhores vereadores, certo? No sentido de saber e de vermos o quantitativo de jovens que existem na nossa cidade, que existem na nossa comunidade, que estão, infelizmente, longe dos espaços de formação profissional, dos bancos escolares e longe das oportunidades de trabalho, de emprego e renda, para assim melhorar a condição de vida sua e das suas famílias. A gente espera, e aqui vai a cobrança que a gente faz ao governo municipal, que tenhamos nas principais secretarias, políticas públicas que possam dar retorno, que possam gerar capacitação, que possam gerar formação para essa juventude, haja vista que é o momento mais delicado da vida de muita gente, porque é um momento de alta afirmação como pessoa, de alta afirmação como profissional, de alta afirmação como formação educacional, e o Estado, os governos, sejam eles estadual, federal, municipal, não podem virar as costas para essas questões. Quando isso é feito, quando não temos o retorno necessário do poder público para atender essas questões específicas, vereador Cássio, a gente vai ver o avanço, o aumentar das estatísticas, digamos assim, das mazelas sociais que a gente tem. O avanço da violência, o avanço da população carcerária, porque, infelizmente, quando não tem oportunidades de trabalho, de formação e de fazer com que o processo social corra tranquilamente, a gente vai investir por essa forma. E a gente espera que aqui nós tenhamos, nas secretarias que são mais voltadas para o atendimento, certo? Mais específico, que tem maior robustez, como a Secretaria da Educação, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria, digamos assim, essas duas, creio eu, são as que mais podem promover políticas públicas de inserção social e de melhoramento dessas questões voltadas à nossa juventude. Nós tivemos aqui na primeira sessão do ano, a apresentação do governo municipal, dando conta de muitas questões que fazem parte do governo que ele está programando para executar no município, e dado aquelas circunstâncias, a gente observou que algumas temáticas não foram tocadas. Algumas temáticas não foram observadas como de fato a nossa população precisa. E uma delas é a política de assistência social do nosso município. Eu não vi robustez, eu não vi, digamos assim, concretude nas ações que possa atender ao índice de formação profissional da nossa juventude, que possa atender ao melhoramento da qualidade de vida do ponto de vista de atendimento às famílias em vulnerabilidade da nossa cidade, e a gente espera com que haja um replanejamento dessas ações e a gente possa reinserir essas famílias não só no mercado de trabalho, mas também dando a elas melhores condições de vida na nossa sociedade. E a gente espera, presidente, com que essas falas minhas e de vossas excelências que aqui são colocadas, que os requerimentos, que os projetos que são apresentados, que de fato tenham encaminhamentos, porque eu vejo que muitas das coisas que a gente encaminha não chega na objetividade necessária, não chega no local adequado. Então, para encerrar minha fala, fica aqui esse registro de que nós temos urgentemente
que fazer das políticas públicas municipais com maior objetividade, e hoje eu coloco aqui de forma específica a nossa juventude maranguapense. Meu muito obrigado. A presidência agradece as palavras do vereador Elisandro, e agora com a palavra do doutor do sindicato, que se dispõe de 10 minutos regimental. Bom dia, senhor presidente, presidente Lourenço, bom dia à mesa aqui, no nome do Evaldo, Vitor, Hugo, irmão Laeste, e todos os vereadores aqui da bancada. Cumprimentar aqui o ex-vereador aqui, o nosso amigo Dema. Presidente, o motivo da minha inscrição é falar um pouco sobre o nosso município, né? Principalmente as condições das estradas, né? Das comunidades. A gente, como vereador, às vezes a gente usa pouco a tribuna, e às vezes não é reconhecido dentro do município como se fosse um vereador que fosse atuante ou que não vivesse trabalhando no dia a dia, e que as pessoas se enganam, né? A gente sempre vive dialogando, conversando dentro das secretarias, nos gabinetes, e pedindo, né, o serviço público que venha para as comunidades, para as localidades, pedindo a atenção nas estradas, né, pedindo roçagem das estradas. E esse é um papel, claro, do vereador. E a gente faz isso no dia a dia, mês a mês. Agora, às vezes, a gente usa pouco as redes sociais, não usa a tribuna, e às vezes a gente fica tido dentro do município como se fosse um vereador qualquer, um vereador a menos, como se a gente, no pessoal, não tivesse um trabalho, né? Então, se eu vim aqui hoje para falar de público, que eu vivo sim cobrando, né, do executivo, cobrando dos secretários, o serviço público que vá para as comunidades. E eu, como todo mundo sabe, que hoje estou morando lá no Rato, já há mais de 12 anos, e faço um trabalho social, que muitas vezes as pessoas dizem que não é o trabalho do vereador, mas eu tenho certeza, triste de uma comunidade que o serviço público não chega lá, que não tem um vereador atuante, presente, no dia a dia, noite a noite. E eu estou, assim, um pouco, digamos assim, sufocado, porque eu estou para parar o serviço que eu presto à comunidade, mas eu não posso parar. E se eu parar, eu tenho que dizer o porquê. Por quê? Não adianta a gente dizer que o inverno atrapalha o serviço. Atrapalha um pouco. Mas não podemos deixar as coisas se destruir cada vez mais, dia a dia, sem ter uma ação. E eu quero aqui pedir aos secretários, principalmente da infraestrutura, que monte uma força-tarefa, contrate aí uns 50 homens, embora que seja temporariamente, 4, 5 meses, e que bote esses homens para as estradas, fazer as roçagens. A estrada que liga aqui as Cajazeiras, Saco Verde, Lages, se for 2 carros não passa. E isso eu tenho cobrado. Já tenho até andado na estrada lá com o empregado da secretaria para ver, bateu foto e tudo. E com o João Santana. E a resposta a gente não tem. E quando a gente abre a boca para fazer uma reivindicação que está realmente prejudicando a comunidade, às vezes é tido como se quisesse estar fazendo oposição. Eu não tenho interesse de fazer oposição a governo. Eu tenho interesse de trabalhar junto com o governo para poder melhorar as condições das comunidades. É isso que a gente precisa. Então, se está na hora também de olhar para as estradas. A estrada é uma via de mão dupla que todos trafegam nela, todos necessitam, dia a dia, noite a noite. E a gente se sufoca com tanto descaso nessas estradas. E a gente não vê uma ação. A realidade é essa. Se eu tivesse vendo nessas estradas uma equipe de gente trabalhando,
tampando buraco, pouco mais a chuva vinha, acabava, eu ia dizer, não, foi feita uma ação, foi feito isso, a chuva já acabou com o serviço. Mas dá para se fazer alguma coisa. O que não adianta é a gente ficar 6 meses sofrendo. E ainda passa mais uma parte do verão sofrendo também, porque quando começa o serviço no verão, não dá para fazer tudo de uma vez. É como se aquela comunidade que não fosse atendida de primeiro momento, passasse quase um ano no sofrimento. E eu vim aqui pedir que os secretários, o executivo, contrate uma força-tarefa para dentro do município e dê uma olhada e que faça um tampa-buraco, onde se der para colocar um material, que se coloque, onde der para fazer uma roçagem, que seja necessário fazer a roçagem, que se faça essa roçagem. E também vim aqui falar também um pouco, que eu fui convidado para uma reunião ontem, lá no assentamento. Né? E lá o que eu ouvi lá, muitas foi crítica, não só pela essa gestão, mas por todas as gestões que já passou. Lá não se falaram de vereador nenhum, mas se falaram das gestões, porque tiveram várias reuniões no passado com os prefeitos que já passaram, e aquelas pessoas vivem sofrendo, como também já tem famílias que já saíram de lá. E eu fiz essa indicação aqui para poder honrar aquele momento que eu estava lá presente, que eu disse que ia fazer a reivindicação, até falei na reunião que lá tinha representante e que eu não gostava de me meter numa área que já tinha um representante. Mas como eu estava presente naquela reunião, eu não ia deixar as minhas oiças aqui ouvir e ficar calado. Lá necessita que se faça um trabalho mais bem feito, porque lá não tem linha de ônibus. Lá o pessoal trafega por transporte próprio. Até as topic dos alunos, quando o inverno piora mais ainda, não vai pegar os alunos. E eles estão num processo lá também, que eu queria até falar aqui com o irmão Laeste, que eu citei o irmão Laeste, e eu acho que o outro é o Cássio, que nós somos da Comissão da Agricultura, para a gente conversar com o prefeito, porque existe um imposto, o ITBI, que eles vão precisar pagar, que é o imposto que quando se compra uma terra, que vai se fazer a transferência, se paga de 2% ou a 3% do valor da terra, para a gente ver com o prefeito se tem a possibilidade dele mandar essa matéria e a Câmara aqui dispensar esse imposto, que eu não sei se tem essa possibilidade, porque eu ia fazer a consultoria aqui com o jurídico, mas hoje ele não veio. Mas eu fiz um projeto de indicação e convido aqui o irmão Laeste e o Cássio para a gente conversar, porque com as dificuldades que está o campo, a agricultura, uma família hoje desembolsar 3 mil, 4 mil reais para pagar um imposto, para receber no nome dele uma posse que ele já vem pagando em dias, ano a ano, aquela propriedade, seria um presente, seria uma dificuldade muito grande para eles, que a gente sabe que lá foi dito na reunião, que eles se sacrificam o ano todo para pagar a prestação da terra. Como é que eles iam ter 3 mil, 4 mil reais por cada família para pagar um imposto desse, que só se transfere se pagar o imposto? E o ITBI é o imposto municipal. Eu não sei se juridicamente o prefeito pode mandar uma mensagem e dar um desconto ou dispensar esse imposto. Mas o papel aqui de reivindicar, de pedir que converse com o pessoal lá, olhe e veja o que é que isso pode ajudar dentro, tanto nessa transferência das terras lá que eles estão para fazer o pagamento lá desses impostos, como também as estradas. E que aqui não é uma fala de oposição, como a gente sabe muito bem, que quando essa fé mais tarde está nas redes sociais, o vereador está falando isso. Não, é porque a gente conversa, a gente pede, mas tem gente que pede e deixa para lá. Eu peço e espero resultado. Como esperei resultado já há um ano, aqui dando tempo às coisas, sou da base sim, o prefeito Acha está fazendo bom governo, tá. E sempre frisei com ele que as estradas era fundamental. As estradas anda, todo mundo trabalha, todo mundo, tanto faz ser de situação como de oposição. Estrada é vida, estrada é necessário na vida de todos nós, principalmente nós que moramos numa comunidade daquela distante igual o Rato.
Como ontem eu saí com uma pessoa de 33 anos, que eu fiquei abismado. 3 horas da madrugada. Uma pessoa tendo um AVC, desmalhando, botando sangue pela boca. E a pessoa só faltava chegar no Itapeba Sul pelas estradas tão ruins do jeito que estão. Até para socorrer uma pessoa, por causa de 10, 20 minutos, às vezes a pessoa poderá até morrer por falta de umas condições de trafegar mais rápido numa estrada. Então, se fica aqui, não é uma fala indignada de oposição, mas uma fala que cobra, que conversa. Porque da mesma forma que eu estou aqui hoje na tribuna, conversando dessa forma, podem ter certeza vocês, que eu também converso dessa mesma maneira no gabinete. Agora eu só não sou um homem de querer me expor, porque a gente precisa trabalhar para as pessoas, não precisa se aparecer para as pessoas. Então, se eu quero aqui deixar aqui essa minha fala, de dizer que não é difícil, os serviços estão sendo prestados, em algumas áreas estão, mas tem outras que nós temos que melhorar, e melhorar bastante. Era só isso, presidente, muito obrigado. A presidência agradece a palavra do sindicato, e pergunta ao senhor secretário se existe mais algum vereador inscrito. Não, senhor presidente, eu usaria meus 10 minutos de tempo de liderança, mas tendo em vista que os conteúdos trazidos pelos colegas foram coisas relevantes ao dia a dia do Legislativo Municipal, eu abro mão. Então, a sessão está encerrada por 5 minutos para as comissões dar os parecer. Presidente, se Vossa Excelência me permite, antes dos 5 minutos, eu poderia ler, tendo em vista, até por questão de justiça, que eu li de outros que chegaram atrasados, uma indicação do vereador João Alves? Pois não, Está liberado. Para não acumular. O vereador João Alves. Indicação número 038 de 2022. O vereador João Alves do Nascimento, de informar de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que ordene os setores competentes providenciar a limpeza e poda das árvores na Praça do Divino Espírito Santo, situada no bairro Ara Verde. Vereador João Alves do Nascimento. Obrigado. Deferir. Indicação 038/2022 do vereador João Alves do Nascimento, deferida por essa presidência.
Voltamos a iniciar a sessão. Após os pareceres serem feitos, convidamos o senhor secretário para ler os pareceres. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável sobre o projeto de resolução número 004 de 2022, do vereador Laerte Sampaio, cuja emenda é a seguinte: fica concedida a comenda médica legislativa à professora Edith Nunes Costa, a senhora Antônia Marina Lima Paula, vereadora deste poder, vereador irmão Laerte. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o parecer favorável ao projeto de resolução número 005 de 2022, de autoria do vereador Evaldo Batista, cuja emenda é a seguinte: fica concedida a comenda médica legislativa, professora Edith Nunes Costa, a senhora Larissa Braga Câmara. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável sobre o projeto de lei número 006 de 2022, de 8 de fevereiro, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio do Maranguape Futebol Clube e da outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável sobre o projeto de lei número 006 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio ao Maranguape Futebol Clube e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de resolução número 006 de 2022, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares, cuja emenda é a seguinte: fica concedida a comenda do médico legislativo, professor Edith Nunes Costa, a senhora Suzana Nóbrega Câmara, vereador Dandan. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável sobre o projeto de lei número 007 de 2022, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima Paula, cuja emenda é a seguinte: denomina de João Maurício Cirino a praça situada no bairro Santos Dumont e adota outras providências. Vereadora Marina Lima, né? Todos esses projetos estão encaminhados para a ordem do dia. E, nesse momento, nós encerramos o grande expediente e já iniciamos a ordem do dia para discussão e votação dos projetos.
Para a segunda votação em discussão, a mensagem número 005 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei número 005 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a proceder à doação do imóvel que indique e dá outras providências. Prefeito de Maranguape, Ata Cordeiro, Câmara. Segunda votação, presidente. Projeto 005/2022, de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada para a segunda e para a primeira extraordinária e última votação. Mensagem número 004, de 1º de fevereiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei número 004 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação do imóvel que indica e dá outras providências. Prefeito de Maranguape, Ata Cordeiro, Câmara, em segunda votação. Projeto 004/2022, de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada para a terceira e última votação e a primeira extraordinária. Projeto de resolução número 004, de 15 de fevereiro, concede a comenda do método legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Antônia Marina Lima Paula e adota outras providências. Primeira votação, o autor é o vereador Laerte Sampaio. Projeto de resolução 004/2022, de autoria do vereador Laerte Sampaio. Para a primeira votação, com discussão, para discutir. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Por gentileza. Aprovado para a primeira extraordinária e a segunda votação. Macho, me atropelou, não deixou nem a gente discutir. Projeto de resolução número 0005 de 2022, concede a comenda do método legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Larissa Braga Câmara e adota as providências. O autor, o novo vereador Evaldo Batista da Silva. Não sei se vocês entendem, mas é o que vos fala. Projeto de resolução 005/2022, de autoria do vereador Evaldo Batista da Silva. Para a primeira votação com discussão. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, até eu não estava na sessão passada e não participei até, normalmente a gente faz uma reunião, né, para conversar sobre as medalhas, né? Uma medalha tão importante, a Edith Nunes Costa, por dia da nossa mulher. E eu poderia pedir que a gente pudesse ter lido o histórico, alguma relevância ao nosso município da propositura do que foi feito, que a gente pudesse votar mais consciente a favor, tantas mulheres, para a gente poder agraciar. Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência está querendo que a gente desse o histórico de cada homenageada. Não, os projetos nunca são... A comenda ela é da Câmara. A gente vota e logo em seguida é que as pessoas são convocadas a mandar seus dados para casa, para que no dia da homenagem seja lido aqui o histórico. Nunca veio o histórico antes, porque isso é uma escolha totalmente voltada aos senhores e senhoras vereadores, sabe, Beto? Então, assim, a medalha Edith Nunes Costa, ela nada mais é de que uma bela homenagem criada pelo então presidente da Câmara na época, André Cordeiro, e seus demais pares, para que anualmente se homenageie 3 mulheres no município de Maranguape, em alusão ao Dia da Mulher, com o nome professora Edith Nunes Costa. Mas o histórico de cada uma das homenageadas escolhida pelos demais pares da Câmara, que foi na sessão passada, Vossa Excelência não participou, virá junto com sua documentação no dia da sessão em homenagem. Mas se assim Vossa Excelência desejar, Terezinha, quando chegar na casa, a gente pode ler aqui em plenário a solicitação dele, o histórico de cada uma, das vereadoras Marina Lima Paula, da senhora Suzana Nóbrega Câmara e a senhora a Suzana já tem, e da senhora Larissa Câmara, tá bom? Projeto de resolução 05. Rediscutir, senhor presidente. Bem, vereador Evaldo, eu não participei da reunião, né? Até em questão de ver quais foram os nomes que foram escolhidos. Eu vou me abster da votação, até mesmo muito respeito à senhora Larissa, mas me abster porque eu não sei quais foram os critérios que foram usados. Deixa eu só rediscutir, presidente.
Os critérios aqui usados, se Vossa Excelência me permite, são os mesmos de sempre. Os vereadores se reúnem numa sessão legislativa, como foi a de terça-feira, é pautado pelo presidente a escolha dos 3 nomes, a gente tem 10 minutos de intervalo e lá cada vereador tem um dispositivo legal de colocar o nome da homenageada a qual pretende homenagear. Os 3 nomes ganharão aqueles que maior aceitação tiver entre os pares da Câmara. Os critérios são esses, porque assim foram feitos desde que o início dessa comenda foi criada. Mas também entendo e respeito o voto contrário do vereador Neto Girão, porque isso é, em particular, o direito de cada um dos senhores. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Presidente, eu também vou registrar minha abstenção do voto. A minha também, senhor presidente. Minha abstenção. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aos senhores, para que a gente não ridicularize essa bela homenagem. Eu até respeito, claro, isso é um direito, eu não posso contrariar aqui, mas seria ridículo o vereador Neto Girão, ele não estava presente na sessão, explicou o motivo. Mas Vossas Excelências poderiam ter votado contra o nome naquele momento. Eu vi... Isso nunca existiu em plenário, nós escolhemos 3 nomes de homenageado e quando chegar aqui ter voto contra. Do vereador Neto Girão tem uma justificativa, mas Vossas Excelências poderiam ter aproveitado o voto contra o momento. Respeito, mas eu estou dizendo aqui, nós não podemos ridicularizar a medalha. Não, tudo bem. Só questão de ordem, presidente. Só para justificar. Aqui, vereador Evaldo, de minha parte, não se trata de ridicularização a situação alguma, certo? Os nomes que foram apresentados lá, eu estava próximo lá e vi, certo? Vi a movimentação dos nomes que foram apresentados, não me manifestei, certo? Não manifestei na situação e pronto, me mantive passivo, certo? E hoje eu estou usando a prerrogativa quero retirar de minha parte qualquer tipo de situação, certo? Apenas de utilizar da abstenção do voto. Apenas isso. Eu volto, repito e reitero, o voto sim a favor seria naquele momento, mas toca a bola para frente, cada um faz aquilo que diz sem consciência desse jeito. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Quem for contra, se levante. Não tem ninguém contra, se absteve, presidente. Não tem contra, né? Tem 5 então, abstenções. aprovado, com 10 votos a favor e 5 abstenção. Projeto de resolução número 006 de 15 de fevereiro. Concede a comenda do método legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Suzana Nóbrega Câmara e adota as providências. O autor é o vereador Emanuel Mendes Soares, o Dandan. Projeto de resolução 006/2022, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares Dandan. Em discussão, para a primeira votação. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Abstenção. Abstenção também. Aprovado, com 5 abstenções e 10 votos a favor. Encaminhado para a segunda votação. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Franzé. Um abraço do coração. Projeto de lei número 005, de 16 de fevereiro, denomina de João Maurício Cirino, a praça situada no bairro Santos Dumont e adota outras providências. A autora é a vereadora Antônia Marina Lima Paula, a quem eu gostaria de desejar aqui, vereadora, sucesso à frente do evento de hoje, logo a mais, eu acho que é às 4 da tarde, juntamente com o prefeito Átila Câmara, nessa belíssima solenidade que haverá no bairro Santos Dumont. Projeto de lei 005/2022, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima de Paula, para a primeira votação. Para discutir, em discussão. Para discutir. Essa praça, primeiro agradecer, né, que o secretário que pediu 2 extraordinárias, será dada a ordem de serviço hoje, dessa praça às 5 horas da tarde. Esse terreno que será construído a praça foi doação, né, dessa família, que não só essas terras, como a do abrigo, onde hoje é o abrigo, né? Então eu queria muito agradecer. Era um grande funcionário público, muito conhecido pela cidade, muito alegre. E gostaria de agradecer também todos os vereadores. Eu fiquei um pouco surpresa até quando o Laeste fez a propositura em relação à comenda da Edith Nunes Costa, e agradecer a todos os vereadores que deram seu voto a favor. Muito obrigada. Espero que possa continuar representando as mulheres do nosso município muito bem. Mais alguém para discutir? Pois não, vereadora. Ressaltar hoje também que foi indicação minha, né, a praça, Guilherme Câmara,
E a população agradece muito. E vamos estar em cima, né, para ver se terminam. E a população agradece muito ao prefeito por essa grande obra que a população há bastante tempo vem procurando a essa conquista, né, para a comunidade. Não. Rediscutir, vereador Marina. Eu acredito justamente que o Legislativo ele é construído assim, né, com a ajuda de todos e todas, principalmente. Então, muito obrigada, Aline, pela indicação. É uma luta antiga da comunidade, tem muita coisa para se olhar também ao redor. O prefeito, inclusive, acabou de fazer o calçamento de 2 ruas, uma ao lado do posto e outra na entrada da Jovita Maria Nunes. Hoje é a ordem de serviço, a obra já está licitada. Inclusive, hoje de manhã eu passei lá, já tinha as máquinas lá, gravei até um vídeo. Então, é assim que a gente vai se construindo. Independente de lados políticos, a gente constrói o bem para a população. Muito obrigada, Aline. Presidente, para discutir também? Não pode, vereador. Tem rediscussão. Está na rediscussão. Tá discussão. Então, coloco... Para discutir? Não tem mais ninguém para discutir. Põe o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Para a segunda votação, na primeira extraordinária. Projeto de lei número 006/2022 autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio do Maranguape Ball Clube e da outras providências. Primeira votação, presidente. Primeira votação. Projeto 006/2022, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. Com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Requerimento. O plenário normalmente não pode, os amigos ouvintes, por favor, não podem se manifestar, senão vai ferir o regimento interno da casa. Requerimento número 004/2022, do vereador Elisânio Umbelino, informado de suas prerrogativas legais e regimentais, serve do presente para requerer a Vossa Excelência que solicite do secretário de Educação, juntamente com o secretário de Finanças, a apresentação no prazo de 10 dias dos estudos contábeis correlatos aos recursos do Fundeb a serem recebidos pelo município de Maranguape no ano de 2022. Justificativa: o não atendimento ao percentual reajuste à categoria do magistério, conforme portaria posta pelo MEC. Vereador Elisânio Umbelino. Mas deixa quando chegar de novo. Vamos aqui que nós estamos em votação no requerimento do vereador Elisânio. Requerimento 004/2022, de autoria do vereador Elisânio. Em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, eu apresentei esse requerimento em função da coerência, inclusive, com a minha manifestação, na ocasião em que foi votado o projeto de lei aqui apresentado, tratando sobre o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério do município de Maranguape. Fui favorável naquele momento em função de perceber que o governo estava dando o piso nacional, que é a obrigação legal, certo? O valor mínimo de R$ 3.845 para os profissionais de nível médio existente no município, consequentemente escalonado no decorrer da classificação de níveis de cada profissional. Contudo, quando a gente observa o projeto de lei que foi aprovado por essa casa, a escala, ela teve um reajuste linear de 29,68. E, na verdade, o que o governo federal pediu, certo? Aliás, através de portaria, o governo federal colocou, foi que fosse de 33,24 reajuste. Naquele momento, fui a favor dos 29,68, mas disse na discussão que iríamos requerer do governo municipal os 3,5 que estava faltando para atender ao piso nacional, segundo portaria posta pelo MEC. E a gente pediu, através desse requerimento, com que a Secretaria de Educação, e com a Secretaria de Finanças, nos apresentasse os estudos que comprovassem que o porquê que só poderia ir até os 29,68,
o que foi concedido já pelo governo municipal, haja vista que o orçamento da educação no ano de 22, ela teve um avanço de aproximadamente 7,28% do ponto de vista de previsão de receita. No ano de 21 foi consolidado R$ 83.937.000 de arrecadação e no ano de 2022 está previsto R$ 90.050.720. Então a gente espera que através que a secretaria possa apresentar a esta casa as justificativas de não ter atendido aos 33,24% posto pelo governo federal, em função que a gente está tendo previsão de avanço de receita. Repito, a exigência legal, que é o pagamento do piso, os 29,68 garantiu. Contudo, retirou da classe do magistério um pouquinho a mais que era pago para além do piso. Era essa a justificativa que eu queria, e peço aqui aos vossos colegas que nos dê a possibilidade de ter acesso a esses estudos, aprovando esse requerimento. Obrigado. Para discutir, senhor presidente, vereador Neto Girão. Vereador Neto Girão. Parabenizo, vereador Elisiane, pela entrada do requerimento. Sou favorável, voto com um amigo, até mesmo que a gente precisa saber os números para que a gente possa se realmente ficar sabedor de tudo que vem na educação do nosso município. Para discutir, senhor presidente. Vereador Maidão. Vereador Elisiane, eu cumprimento e parabenizo pelo seu esforço em lutar por melhoria por esses profissionais da educação, pelos professores, mas eu queria justificar o meu voto contrário ao requerimento por um entendimento de que a forma correta para se fazer seria através de uma indicação. Haja visto que mexe muito no orçamento do município, mas que Vossa Excelência, colocando uma indicação nesse sentido, eu tenho certeza que será deferido pela presidência e contará, logicamente, com o apoio de todos, porque eu acredito que todos os vereadores que estão aqui são pessoas que defendem a educação, são educacionistas, pessoas que estudaram, a sua grande maioria, em escola pública, e sabem da necessidade da valorização dos profissionais. Então, eu queria justificar o meu voto contrário, por achar que a forma adequada de se colocar essa propositura não seria por requerimento, e sim por indicação. Obrigado, senhor presidente. Alguém para discutir? Em nome da liderança do governo. Inicialmente, presidente, eu gostaria de dizer aos senhores vereadores, principalmente aqueles que nesse momento compõem a base do governo, que em vez de Vossas Excelências terem nesse momento o voto do nobre vereador Elisiane contrário ao vereador Neto Girão, Vossas Excelências celebrem. É motivo de muita alegria a votação que passou nessa casa, o qual os senhores fizeram parte na semana passada. O prefeito de Maranguape hoje pode se considerar que no âmbito do estado do Ceará e no Brasil foi um dos primeiros a colocar em pauta, e por que não dizer a julgamento dessa casa, um aumento que, se não atende todos os anseios dessa categoria, que há muito tempo é injustiçada, é o maior de sua história. Vocês podem ter certeza no que eu estou dizendo aqui. Nós somos dignos, nesse momento, de dirigirmos a palavra nesses microfones, a dar parabéns pela atitude de coragem que o Arta teve, de se antecipar a vários e vários municípios que hoje estão ainda fazendo questionamento. Inclusive município vizinho, como o nosso querido Maracanaú, onde a arrecadação é 3 vezes maior, que só concedeu um aumento de 14%, tem lá professores fazendo greve. E nós não podemos nos pautar no Maracanaú, nós temos que ter vida própria. Então, beleza. Temos como exemplo, por exemplo, Fortaleza, a nossa capital, a capital do estado do Ceará, que foi a única que concedeu o aumento, por não dizer em percentual maior do que Maranguape. E aí eu venho dizer aos senhores, o piso, o município de Maranguape vinha pagando desde 1º de janeiro, quando o prefeito Arta assumiu. O piso, acima da média, nós vimos pagando. O prefeito Arta colocou em Maranguape uma coisa que não existia há anos, e aí o que é bom tem que ser divulgado. E eu disse isso a ele pessoalmente, prefeito, eu teria feito uma enorme divulgação das conquistas e as realizações da educação do início do seu mandato nesse primeiro ano. Uma delas, igualitou o salário dos professores temporários que era injustiçado
com o do professor concursado. Professor de Maranguape, temporário, passaram a ganhar desde 1º de janeiro o salário igual ao professor concursado. E ainda motivo de orgulho maior, por que não dizer, os graduados de Maranguape, que são a grande maioria dos professores de Maranguape são graduados, estão recebendo nesse momento com reajuste, inclusive votado por essa Câmara na semana passada, acima do piso nacional. Então, em vez de nesse momento estar pedindo uma explicação dessa, que por sinal eu digo, é louvável a atitude do vereador Elisânia, até porque precisávamos dar mais ênfase ao que nós votamos, e a ênfase maior é que no passo à educação, o prefeito de Maranguape, da Cordeiro Câmara, sai à frente de quase todos os municípios do Brasil, trazendo a essa casa, se não a sua totalidade, no que diz respeito ao repasse federal, mas digamos a piso nacional, atendendo o piso nacional e continuando assim a maior valorização da educação do município de Maranguape da história. Grave bem os senhores, a maior valorização do magistério de Maranguape foi nesse governo, nesse momento que aqui os senhores reunidos votaram na semana passada. Ficará na história, porque eu já vi em alguns momentos algumas pessoas se gloriaram por resto de suas vidas por um simples abono, e esses abonos foram concedidos inclusive nesse primeiro ano. E sabe o que as pessoas dizem? Porque o abono não era mais novidade, isso é obrigação, porque foi dinheiro que sobrou. E quando foi que se deu abono se não sobrasse dinheiro? Então, eu deixo, em vez de dizer aos senhores que sou totalmente contra, digo que o governo pede ao senhor que alegrarmos que esse requerimento do vereador Elisânia, nesse momento, é descabido, tendo em vista que Maranguape teve na educação nesse ano, e por que não dizer na semana passada, uma de suas maiores vitórias da história desse município à frente da educação. Parabéns ao prefeito Ata, e queria dizer aos senhores que votem de cabeça erguida, porque a educação há muito e muito tempo implorava que fosse reconhecida nesse município, e tenho certeza que tudo que pôde dentro da lei ser feito pelo prefeito e por essa casa fizemos na semana passada, e nós não podemos deixar de enaltecer uma conquista desse tamanho. Eu digo aos senhores, vamos votar consciente que Maranguape nesse momento não está só dentro dos pré-requisitos nacionais, em muitos casos estamos acima, como no caso dos professores graduados, que o prefeito nesse momento paga acima do piso nacional. Então, parabéns, prefeito Ata, parabéns à Câmara Municipal por ter dado, junto ao prefeito Ata, esse passo tão firme em valorização dos nossos professores. Para rediscutir, presidente. Discutir, presidente. Só para parabenizar o vereador Elisânia pela iniciativa e dizer que meu voto é favorável. Ok. Para rediscutir, presidente. Não, então, 1 minuto de execução. São 2 minutos, não? Só para ver aqui duas questões, certo? Primeiro, só dizer ao vereador Mardônio que o que eu estou pedindo é os estudos contábeis da arrecadação do Fundeb do ano 2022. Isso, por requerimento, é perfeitamente aceitável. Eu não estou aqui encaminhando projeto de lei para que venha aos 3,5. Isso seria inconstitucional. A outra questão, e aí mais específica à fala do nosso secretário, a obrigação nacional de se pagar o piso, ela diz referência à categoria inicial no serviço público, certo? E isso é para servidores de ensino médio, que hoje está de R$ 3.845. Os graduados, os professores graduados em início de carreira, eles devem receber mediante as suas titulações. E Maranguape há anos, desde quando o Fundef foi estipulado, que Maranguape já pagava acima do piso nacional. Certo? Já pagava acima do piso nacional. Todas as reformulações que isso é a cada ano, a partir da lei do piso, a cada 1º de janeiro, os municípios precisam readequar seus salários do magistério. E o que foi dado, o que foi visto agora, certo? É que Maranguape retrocedeu do ponto de vista de valorização desses profissionais. Porque o piso ele já era pago acima do valor estipulado pelo governo federal. E com os 29,68% estipulado e não os 33,24%, só um minutinho, a gente teve uma perca de 3,5% nesses salários. Era isso que eu queria deixar claro. Tá bem? E era isso que eu queria ver por que Maranguape não deu os 3,5%, já visto que mais de 50 municípios do estado já deram esse parecer. Para encerrar.
Senhor presidente, por favor. Discussão, tem 1 minuto para discutir. Nobres vereadores, é por uma questão de se fazer justiça, eu queria colocar, e aí a gente, Maranguape deve se basear por Maranguape, mas a gente também pode se tomar por base também nossos vizinhos municípios, como é o exemplo aqui do município de Maracanaú. Mas de antemão, como o vereador Evaldo, líder do governo, muito bem colocou, a maioria dos professores de Maranguape, mais de 90%, são graduados ou pós-graduados. Isso significa que o graduado ganhará R$ 4.245, como o vereador Evaldo colocou, R$ 400 acima do piso nacional, e o pós-graduado R$ 4.685, R$ 840 acima do piso nacional. Então nós estamos pagando, na sua ampla maioria, 90% dos professores já irão ganhar mais do que o piso nacional. E aí, para fazer esse comparativo, Maracanaú, que é um município de uma renda extremamente maior do que a renda aqui do nosso município de Maranguape, concedeu apenas 14% de reajuste aos professores. 14% foi o reajuste que a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal de Maracanaú concedeu aos professores para que chegassem ao teto dado pelo governo federal. Então, Maracanaú pagará ao graduado R$ 4.155. Ou seja, Maracanaú, uma cidade economicamente que está numa situação melhor do que Maranguape, por diversas circunstâncias, está pagando menos do que Maranguape. Então, por uma questão de justiça, eu gostaria também de parabenizar ao prefeito Átila Câmara por ter se esforçado e dado o máximo que ele conseguiu nesse momento para os professores. Mas não estou aqui, vereador Elisângela, sendo contra o aumento dos professores. Agora, tudo isso depende de receita, depende de possibilidade, né, de ser feito esse pagamento. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que o prefeito Átila Câmara, analisando os quadros, a situação financeira do município, se houver condição de dar um aumento acima do piso para os professores que estão iniciando, eu tenho a mais absoluta certeza que ele fará isso, até porque ele já fez isso na sua gestão passada e já fez isso no seu primeiro ano de governo. Parabéns de ordem, ao prefeito Átila pelo aumento dado e ter saído na frente. Não, peraí, presidente. Só uma questão de ordem. Nós estamos numa rediscussão. Eu vou para a rediscussão. Pronto, pois após a rediscussão, como eu não tenho mais direito a rediscutir, após a rediscussão... Não. Vossa Excelência discutiu e rediscutiu. Vossa Excelência tem que aguardar o término da matéria ou explicações pessoais ou entra com a questão de ordem, que aí é direito seu. Porque aí eu, desse jeito, você me cessa. Deixa eu falar também. Tudo bem, tudo tranquilo. Não, é só para dizer o vereador Elisângela, até porque ele, por ser magistrado, faz parte do quadro do município, um grande profissional, tem conhecimentos técnicos da Secretaria de Educação, por já ter feito parte de vários governos, inclusive a pessoa que tem como liderança política maior, o ex-prefeito Jorge Valentim, que teve um vínculo muito forte com a educação. Vossa Excelência, mais do que qualquer um dessa casa nesse momento, ele vem sobre essa matéria com todos os conhecimentos técnicos. Mas isso não impede que Vossa Excelência faça o trabalho que está falando hoje aqui, que é de oposição, fazer aqui e soltar um questionamento, e é louvável isso. Mas que nós, vereadores, nós não podemos também, os vereadores, principalmente nós que compomos a base do governo, dizermos sim a um requerimento desse, sem também levarmos aqui aquilo que o salto maior que foi dado. Eu vou dizer a Vossa Excelência sem medo, e acompanho o noticiário nacional, como serão contados nos dedos os municípios do Brasil que vão dar o percentual dado que o prefeito de Maranguape teve a coragem de dar, antecipadamente. E diga a Vossa Excelência, se assim não fosse bom, Vossa Excelência não tinha votado a favor. Segundo, se Vossa Excelência não tivesse os tais conhecimentos técnicos, e sabendo eu da sua ligação e a dificuldade que o seu líder político está passando em Maracanaú, inclusive com o ensaio de greve, Vossa Excelência não traria aqui, nesse momento, a mensagem dessa casa. Sabe por quê? Porque o que Vossa Excelência está fazendo nessa mensagem aqui é levantando um questionamento de por que o conteúdo geral, o texto, no meu entendimento, de por que o governo não dá na sua totalidade. O governo municipal. E aí nós, que somos base, temos que dizer, o governo municipal de Maranguape atendeu a todos os pré-requisitos legais, inclusive se antecipando a 99% dos municípios brasileiros e dando o merecido aumento do servidor público municipal ligado à educação. Diga a Vossa Excelência, vereador Elisângela, tal qual o usuário do serviço público que a vida toda fui,
principalmente da escola de ensino, porque é muito fácil falar de educação pública sem nunca ter passado numa escola, a não ser para fazer média política. E eu não. Como Vossa Excelência, fui a vida toda aluno de escola pública. Diria, Vossa Excelência, que nunca vi tanta alegria e esperança nos olhos dos nossos queridos professores de Maranguape. A prova é tanta, senhores vereadores, que ninguém nesse momento quer deixar de ser temporário em Maranguape para ser professor temporário em Fortaleza, em Maracanaú, em canto nenhum. A briga por uma vaga em professor do Maranguape vai ser mais difícil do que achar ouro nos nossos terrenos do nosso querido distrito de Amanari. Vai ser quase impossível, graves senhores, uma vaga de professor em Maranguape, porque Maranguape nunca teve uma educação voltada e valorizada como na gestão da Câmara. Era essa a minha rediscussão. Rediscutir? Rediscutir. Vindo aqui atentamente aqui as palavras, acredito que a chegar nesse percentual, que o nosso secretário falou, que nosso município já estava acima do piso, acredito que já deve ter feito um estudo, deve ter sido feito um balancete para poder chegar a esse denominador. Então eu não vejo nenhum custo se mandar para essa casa esses balancetes que foram feitos, até para que realmente a gente possa conhecer como é que está a situação financeira do que veio do nosso município na questão da educação. Então, não vejo o problema dessa matéria do vereador Eliseu ano passado, porque já foi feito esses estudos. Não vai ter nenhum problema para a Secretaria de Educação enviar para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Pois não, feio. Põe o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O requerimento foi negado, desaprovado, 10 votos desaprovando, contra 5 a favor. Queria pedir a minha inscrição nas explicações pessoais, presidente, para a gente ler. Já está escrito, vereador Elisânio, e obedecerei a sua ordem, logo em seguida serei eu. Presidente, nós vamos colocar essas votações para o término de hoje. Para o término de hoje, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que na próxima sessão, se aqui é um pedido que fica para a mesa diretora da casa, que nós organizarmos a questão da ordem de quem pediu para discutir as matérias, porque senão fica ruim. Quem discute primeira vez volta no final, e eu não quero ser deselegante com ninguém, principalmente nenhum dos amigos, por ser contra ou a favor do governo. Fica chato para mim, na hora estava querendo dizer isso. Dentro das discussões da matéria, você tem direito de discutir e rediscutir. E você só rediscute se você tiver discutido. Então, assim, para que eu não fique aqui querendo dar um de sabido ou de bichão, eu seja mal entendido. Eu não quero ser isso. Entendeu, pessoal? Para a gente ser parceiro, todo mundo aqui cada um com suas opiniões tem que ser respeitado. Então, o vereador Elisandro, você põe 3 minutos para suas explicações pessoais. Presidente, o motivo de ter pedido as explicações pessoais, até porque o tempo é um pouco maior, e eu queria só fazer aqui, deixar um pouco mais claro, o porquê da minha solicitação desse requerimento, certo? Primeiro porque eu queria dizer que os 29,68 que foram encaminhados, ele de fato garante o piso municipal para os servidores em carreira do município de Maranguape. Certo? E ele atende, e esse piso, ele é legalmente instituído para os profissionais em exercício, em efetivo exercício do magistério, certo? Fazedores do quadro do magistério. E aí eu queria dizer que o fato de ter requerido aqui que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Finanças, que é quem detém os conhecimentos sobre o organograma financeiro do município, pudesse apresentar, certo? Das impossibilidades de não ter enviado os 33,24%, como foi posto pelo governo municipal, o governo federal. Só isso. Só isso. Os 29,68% que foram colocados já atendem, certo? Já atendem as perspectivas escalonamente, certo? Foi dado aí para os servidores do município de Maranguape. E outras questões eu queria só dizer, certo? Que aqui, presidente, a gente, quando viesse discutir essas matérias, certo? A gente venha discutir o que diz respeito
ao que está na nossa circunscrição de debate. Eu não posso aqui me parametrizar pelo que está além das fronteiras do município. Eu fui vereador eleito para discutir o município. Eu não vim aqui com interesse de discutir ou comparações com A, com B ou com C. As realidades que precisam ser discutidas são as realidades de Maranguape. Eu não vim aqui fazer politicagem. Eu vim aqui saber, haja vista que a normativa do governo federal era que fosse dado os 33,24, e Maranguape está apresentando um crescimento do orçamento da educação de 21 para 22, certo? E só foi dado 29,68. A minha discussão ela é técnica, a minha discussão ela está exatamente posta nesse campo. Para além disso, eu não tenho interesse de fazer essa discussão. E o requerimento era para que a Secretaria de Educação, certo, pudesse, dando até a oportunidade para que eles possam nos dizer da impossibilidade ou da dificuldade de apresentarem para a categoria do magistério os 33,24, como foi posto na portaria do MEC do governo federal. E só para dar um adendo, já essa valorização que foi estipulada, certo? Que foi colocada, ela atende necessariamente ao crescimento de repasse do custo aluno ano do Fundeb. Não é benfeitoria e não é porque fulano de tal é bonzinho ou deixa de ser, não. Existe uma portaria que normatiza o valor que tem que ser repassado pelo custo aluno no ano do ensino fundamental, anos iniciais. E isso está previsto em lei. E o que foi repassado não cumpre e não atende a essa prerrogativa. Necessariamente me abstenho de politizar esse caso e quero deixar restritamente de minha parte a discussão técnica, e é isso que merece, que favorece a nossa categoria. Obrigado, presidente. O vereador Evaldo se dispõe dos 3 minutos. Esse som daqui está muito ruim. Presidente, bom dia, senhores e senhoras vereadoras. Queria dizer que nada mais é justo do que essas discussões, esses embates. Mas, assim, primeiro, vereador Elisângio, eu vou me dirigir a Vossa Excelência, até porque a matéria é de sua autoria. Não existe limitações do Poder Legislativo de fazer referências a outros municípios. Não existem limitações regimentais. A matéria se discute tecnicamente como foi discutida, e a gente, sim, quando está falando de percentual que é a nível de Brasil, isso aqui é a nível de Brasil. O presidente lá federal ele não estipulou os 30 e tantos por cento só para Maranguape, não. Para Maracanaú, Fortaleza. Nós temos que analisar todos, sim, temos que analisar todos os outros quadros. O que Vossa Excelência disse aí, querendo se referir que nós tínhamos que falar exclusivamente. Não. Nós estamos falando do percentual, e ainda é mais interessante, vereador Elisângio, aí eu vou dizer a Vossa Excelência que eu preciso entender para respeitar o posicionamento. Eu acho que quando a gente é contra uma matéria, já está dizendo contra, você usa o seu pré-requisito legal, não vote a favor. Porque como é que eu voto a favor de uma matéria e na sessão seguinte eu entro com requerimento pedindo explicações sobre a matéria que eu votei? Por quê? O percentual nada mais é que a matéria que foi votada aqui. Subentende que Vossa Excelência votou sem saber o que votou, e não é o caso que Vossa Excelência é um conhecedor. Eu não quero julgar dessa forma. E entendo também que as referências feitas a Maracanã, a alusão, deve, de uma forma ou de outra, Vossa Excelência se ter, como a gente tinha fazendo alguma indireta política, porque lá tem o nobre colega, ex-prefeito Jorge Valentim. Mas o que nós fizemos foi parâmetros. Ora, os senhores, em vez de nós estarmos celebrando um aumento da história dada a essa categoria, não importa se isso é estipulado pelo governo federal, o que importa é que demos. Em vez de nós estarmos celebrando, enaltecendo a coragem do prefeito de se antecipar e jogar dentro da folha o aumento que foi dado e dessa casa de votar em caráter de urgência urgentíssima, vamos estar aqui discutindo, pedindo explicação ao secretário sobre o que sobrou. Aí nós vamos perder a essência, a magnitude da matéria que votamos. E quando eu digo sem medo. Olhe nos olhos dos magistrados da educação que hoje estão nas salas de aula no nosso querido município de Maranguape, a alegria deles com tal feito pelo prefeito Átila Câmara. Eu não estou falando aqui nenhuma demasia, não. Eu não estou aqui assoprando bola de encher de aniversário e em seguida furar, não. Aqui é fato concreto. Eu não presenciei nenhuma matéria
que tivesse tamanha aceitação nessa casa ao longo dos 12 anos que tem aqui, como foi essa votação sobre o piso do servidor do município de Maranguape. E digo mais, a alegria Dandan não é só tamanha, como vai ser mais difícil achar uma vaga para professor no futuro em Maranguape, de que ouro nas terras do meu querido Amanari. Agora, deixo claro, nada contra, só acho que qualquer que seja a posição dos colegas em votar uma matéria, que tome o seu posicionamento no momento da votação, porque seu nome vai estar lá. Fica muito, mas muito a desejar você votar a favor, seu nome está lá a favor da matéria, e na sessão seguinte você levantar questionamentos da matéria que votou. Eu não quero dizer que isso acontece com Vossa Excelência, que é falta de conhecimento, que Vossa Excelência é um profundo conhecedor, mas eu tenho que entender. E aí, para a gente não ficar subjugando, eu peço, até pelo amor de Deus, para que eu interprete, e dentro da legislação dessa casa, quem é contra, quem é a favor é a favor. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós estamos nas explicações pessoais, a explicação pessoal fala da ordem do dia. O vereador Neto Girão não estava na sessão por motivo outros. Me permita, presidente. E aí ele justificou se abster da votação das homenageadas. Mas quem já foi que viu aqui, nós se reunimos, botar lá o nome, que não é obrigado ninguém a aceitar, nome de 3 pessoas, depois ter 5 abstenção na aprovação do nome. Pessoal, isso é uma homenagem da casa, não é política do fulano, do ciclano, não. Se alguém não queria, pode dizer, não, eu sou a favor de botar o nome da Aline, da Terezinha, de outra pessoa. Isso nunca existiu, nós temos que acabar com essas indefinições de posicionamento. Se você for contra, diga na hora, eu sou contra o nome da Marina. Aí não, nós vem, faz a leitura, eu fiz a leitura dos nomes escolhidos pela Assembleia, que a Assembleia quando nos reunimos, aí na sessão seguinte, eu vou me abster. Que é isso? É igual na votação de conta de gestão, que eu nunca vi isso, Danilo Miranda, na votação de conta de gestão, ou você é a favor ou contra. Aí eu questionei, por que se abster? Aí na outra vinha a conta. Pessoal, estou aqui cobrando posicionamento de ninguém, não. Mas não peça para a gente ter parâmetros, as discussões técnicas só dentro de Maranguape, porque essa estipulação é a nível nacional. Nós podemos fazer referência a todos os municípios do Brasil, que entre eles hoje, Maranguape foi um dos primeiros a dar o percentual, o piso, e por sinal para os graduados, acima do piso nacional. Parabéns ao prefeituado, parabéns a esta casa, que teve a coragem e a dignidade de valorizar os nossos professores. Se não ainda no desejado, mas estamos no caminho certo, porque foi o maior aumento da história. Nada mais a ver tratar na ordem do dia, estamos por encerrada a ordem do dia e iniciamos a primeira história da área. Para a segunda votação, projeto de lei número 006. Autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio do Maranguape Futebol Clube e da outras providências. E o valor do patrocínio que o nobre cidadão desejou, eu vou até para título de informação, na casa, Terezinha, foi que teve aquela mudança que eu botei, é de 594 mil, dividido em 3 parcelas, como sempre feito. Segunda votação, presidente. Projeto 006/2022, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação com discussão. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Aprovado para a terceira e última votação na segunda extraordinária. Mensagem número 005, de 1 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho honra de submeter a apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei número 005 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a proceder à doação do imóvel que indica e da outra providência. Esse imóvel são 2 terrenos na localidade de Penedo que já são áreas construídas, e o prefeito Átila da Câmara manda essa casa para a legalização. Vereador Vitor. Projeto 005/2022, de autoria do Poder Executivo, para a terceira e última votação. Esse é o terceiro. Em discussão. Aliás, para a terceira e última votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Aprovado.
Mensagem número 004, de 1º de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares. Tenho a ordem de submeter a apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei número 004 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a proceder à doação do imóvel que indique e da outras providências. Prefeito de Maranguape, Ata Cordeiro Câmara, em terceira e última votação, presidente. Projeto 004/2022, de autoria do Poder Executivo, para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de resolução número 004/2022, de 15 de fevereiro, concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, à senhora Antônia Marina Lima Paula e adota as providências. O autor é o novo vereador Antônio Laerte Sampaio. Projeto de resolução 004/2022, de autoria do vereador Antônio Laerte Sampaio, para a segunda votação, com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de resolução número 005 de 2022, concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Larissa Braga Câmara e adota as providências. O autor é o vereador Evaldo Batista. Projeto de resolução 005/2022, de autoria do vereador Evaldo Batista, para a segunda votação. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado com 5 abstenções. Projeto de resolução número 006 de 2022. Concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Suzana Nóbrega Câmara e adota as providências. O autor, o vereador Emanuel Mendes Soares. Segunda votação, presidente. Projeto de lei 006/2022, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares Dandan, para a segunda votação, com discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado com 5 abstenções. Projeto de lei número 005 de 2022, denomina de João Maurício Cirino a praça situada no bairro Santos Dumont e adota outras providências. A autora é a nova vereadora Antônia Marina Lima Paula. Projeto 005/2022, de autoria da vereadora Marina Lima, para a segunda votação, com discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado para a terceira e última votação. Projeto de lei número 006 de 2022 autoriza o município de Maranguape a adquirir, através da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, cota de patrocínio do Maranguape Futebol Clube e da outras providências. Terceira e última votação, presidente, sem discussão. Projeto 006/2022, de autoria do Poder Executivo, para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de resolução número 004 de 2022, concede a medalha do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Antônia Marina Lima Paula e adota outras providências. O autor, o vereador Laerte Sampaio, terceira votação, sem discussão. Projeto de resolução 004/2022, de autoria do vereador Laerte. Para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de resolução número 005, de 15 de fevereiro, concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Larissa Braga Câmara e adota outras providências. Terceira e última votação, o autor Evaldo Batista. Projeto de resolução 005/2022, de autoria do vereador Evaldo Batista da Silva, para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado com 5 abstenções. Projeto de resolução número 006 de 2022, concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Suzana Nóbrega Câmara e adota as providências. O autor, o vereador Emanuel Mendes Soares. Terceira votação. Projeto de resolução 006/2022, de autoria do vereador Dandan, para a terceira e última votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 5 abstenções.
Projeto de lei número 005 de 2022, denomina de João Maurício Cirino, a praça situada no bairro Santos Dumont e adota as providências. A autora é a vereadora Marina Lima. Projeto de lei 005/2022, de autoria da vereadora Marina. Para a terceira e última votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Nesse momento, encerramos a extraordinária e o seu pedido de convocação. Não tem ninguém inscrito. Quero avisar os senhores que a festa é no dia 8. Todos os vereadores estão convidados. Vai estar aqui presente. E é uma sessão exclusivamente para essa festa. Dia Mundial da Mulher. Presidente, questão de ordem. Dia 8 é dia normal de sessão ou é um evento extraordinário? É um dia normal, uma terça-feira, um dia normal de sessão. E a gente vai enfeitar a casa para receber as nossas senhoras, as nossas mulheres. A ordinária vai ser transformada em solene, viu? E eu fico feliz porque vai ser uma sessão muito boa, que vai vir as pessoas mais interessantes do mundo, que é as mulheres, a que trouxe o instrumento Jesus Cristo para salvar o povo. Então, mulher tem que ter valor. Costumeiramente, né, filho, é no dia 8. Se o dia 8 fosse uma segunda-feira ou um outro dia, a gente teria que fazer isso. Mas como o dia 8 é um dia de uma sessão normal, a gente tem que respeitar o dia. Ei, a Marina está convidando todo mundo à noite jantar, viu? Lá na obra lá do bairro dela.